Olá galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui em mais um domingo para trazer mais um caso. Esse caso ficou muito conhecido na época que ocorreu e também recentemente, já que a Netflix lançou uma série sobre ele. Esse caso é da Elise Matsunaga, que matou e esquartejou seu próprio marido. Você tem curiosidade para saber todos os detalhes que conta na série e também mais alguns detalhes que eu vou trazer aqui para vocês? Fique comigo até o finalzinho desse vídeo que eu vou contar tudo. Elise Matsunaga nasceu numa cidade pequena do Paraná, que se chama Chopinzinho. É uma cidade realmente bem pequena, ela tem, acredito que pouco mais de 20 mil habitantes atualmente, se ela tem isso tudo. Segundo a escola de Elise, ela nasceu no dia 29/11/1981, já que era essa certidão com essa data que constava no registro escolar deles. Porém, o Ministério de Segurança Pública de São Paulo afirma que, na verdade, Elise possui 8 anos de diferença dessa data, tendo nascido em 1973 e não 1981. Eu não consegui encontrar uma fonte que comprove qual das duas datas ela nasceu, mas acredito que a da Segurança Pública de São Paulo está mais correta, já que é a idade que é divulgada dela até hoje. Ela nasceu numa família muito pobre, ela morava em uma casa pequena de madeira, que nessa casa nem geladeira sequer tinha. O pai dela abandonou ela, a sua irmã e a sua mãe ainda quando ela tinha 3 anos de idade, o que dificultou mais a vida financeira dessa família. Foi quando a mãe de Elise decidiu ir para a capital, para Curitiba, para trabalhar como empregada doméstica, para conseguir algum sustento para a sua família, e nesse período Elise ficou morando com a sua avó. Depois de um tempo, a mãe de Elise volta à cidade e ela já traz consigo também o seu namorado, e eles passam a morar junto e Elise volta a morar com a sua mãe também. O que ocorre, na verdade, é que esse padrasto de Elise, ele não era uma pessoa muito boa. Elise, quando ela tinha cerca de 15 anos, ela notou que o padrasto já começou a olhá-la de forma diferente. Inclusive, um dia, quando ela estava tomando banho, ela viu pela janela do seu banheiro que na frente dessa janela tinha uma árvore, um homem em cima dessa árvore olhando para ela. Ela ficou com muito medo e, a princípio, ela não reconheceu quem era aquele homem. Ela pegou a toalha e saiu correndo, e quando ela entrou na entrada da casa, quem estava lá era o seu padrasto. Nisso, ele a agarrou e a abusou sexualmente. Elise conta que ela sentiu muita vergonha, sentiu muito nojo de si e colocou a culpa daquilo, na verdade, em si própria, o que ocorre muito em casos de abusos. A vítima colocando culpa em si e sentindo raiva de si. E naquele momento ela decidiu que ela não queria ficar mais naquela casa, naquele ambiente. Foi quando ela decidiu correr e fugir, e foi o que ela fez. E quando ela estava andando no meio da rua da BR, um carro começou a segui-la e um homem começou a questionar também para onde ela estava indo, e ela sentiu muito medo e ela entrou dentro da floresta correndo, e correu, e ela conta que ela não sabe quanto que ela correu, só que chegou um momento em que ela cansou, sentou e acabou dormindo no meio da mata. Ela até diz que a mata era como se fosse um lugar que representava segurança para ela. Ela sentia paz, ela se sentia em casa. Na manhã seguinte em que ela estava nessa mata, um homem que estava andando a cavalo por ali acabou por encontrá-la e o levou para sua própria casa, onde ela pôde tomar banho, se alimentar, e nisso esse homem que a encontrou, que não foi nomeado, e então esse homem que a encontrou também ligou para o conselho tutelar, e ela foi levada pelo conselho tutelar, mas a sua família só a encontrou 45 dias depois no conselho tutelar de Gravataí. Elise conta em seu relato que no momento em que ela foi abusada, ela sentia vontade de esfregar a sua pele até sangrar. Então realmente foi um trauma muito intenso para ela, e quando ela voltou para casa, ela se sentiu muito triste porque ela não queria viver naquele ambiente de novo. Foi quando ela começou a morar com sua tia, que foi a sua companheira pelo resto da vida. A tia dela a acompanha inclusive até hoje. Elise, ela foi descrita pelos seus familiares como uma pessoa gentil, estudiosa e quieta. Inclusive na escola ela também foi descrita como uma pessoa muito estudiosa, muito quieta, que sempre tirava notas boas também. A vida dela, porém, começou a mudar quando ela decide ir para Curitiba para conseguir uma vida melhor. Ela conta que Chopinzinho
sonho era pequeno demais para ela e ela queria além daquilo que aquela cidade poderia oferecê-la. Então, quando ela chegou em Curitiba, ela começou também a se prostituir. Ela adotou o nome fictício de Kelly para suas prostituições e acabou indo para a cidade de São Paulo também, onde ela imaginou ter mais oportunidades. Ali ela começou a estudar, ela fez faculdade de enfermagem e ela conta que esse meio da prostituição foi a única maneira dela conseguir trabalhar e pagar os seus estudos, já que a sua família era extremamente pobre e ela não poderia proporcionar a si mesma um futuro melhor se não tivesse feito o que fez. Nesse meio é onde ela conhece Marcos, que a encontrou em um site que ela publicava o seu trabalho, e nisso eles se encontram e começam a ter um romance a partir daí. Marcos, inclusive, ele era casado nessa época e já possuía filho, então eles viveram nesse romance extraconjugal por pelo menos 3 anos. Existem alguns comentários de uma biografia que não foi autorizada, escrita por Campbell, que vai ser lançada ainda em agosto desse ano de 2021, que ele conta que ele contatou a mentora de Elise, a mentora de prostituição, que contou que ela era extremamente carente e que ela sempre se apaixonava pelos homens que ela se envolvia por algum período de tempo. A família de Marcos não sabiam que eles haviam se conhecido dessa maneira, os amigos sabiam, porém eles não comentavam a respeito. Eles tinham a sua dúvida quanto à integridade de Elise, porém eles não comentavam sobre isso com Marcos, já que eram amigos. Quem conheceu o casal os descrevem como muito felizes e apaixonados. Eles tinham vários hobbies em comum, inclusive eles praticavam caça, eles atiravam também. Foi Marcos que ensinou Elise a atirar. Todos sequer imaginavam que eles passavam por problemas familiares, mas sim, eles passavam por muitos problemas familiares. O casamento deles era extremamente conturbado. Agora, antes de adentrar no casamento deles, Marcos na série, ele foi citado como praticamente o dono da empresa IOC, porém eu encontrei outra fonte de uma biografia não autorizada também desse mesmo escritor Campbell, que na verdade, Marcos ele possuía apenas 1% da empresa IOC, e essa empresa era dividida entre 2 irmãs, que uma dessas irmãs era a mãe de Marcos, que ficava 38,5% da empresa para cada uma das irmãs, e o pai de Marcos era o CEO da empresa. Nisso, como eu falei pra vocês, eles se conheceram, eles se apaixonaram, eles entraram em um acordo de que Elise pararia de se prostituir e Marcos também pararia de procurar mulheres nesse meio. Marcos ofereceu dinheiro para ela, dizendo que iria ajudá-la também nas despesas da faculdade, nas suas despesas pessoais, então ela não precisava mais trabalhar desta maneira. E ela disse que a princípio ela não queria, porque ela não queria ser dependente de Marcos, mas ela estava apaixonada por ele, então acabou aceitando. Então, como eu falei pra vocês, eles acabaram se casando. O casamento deles desde o começo foi muito conturbado, apesar de que eles aparentavam ser extremamente felizes. Inclusive, os amigos de Marcos diz que ele puxava a cadeira para sua esposa sentar. Eles diziam que Marcos era extremamente apaixonado por ela e demonstrava isso apenas de olhá-la. Mas Marcos, ele era um homem extremamente ciumento, inclusive nos próprios estudos de Elise, quando ela se reunia com seus amigos para estudar, já que ela era universitária. Os amigos dela diziam que ele ficava ligando para ela o tempo inteiro. Quando ele ligava, ela pedia para que, se tivesse algum homem no meio, ela pedia para que os homens não falassem nada, pois ele não queria que ela tivesse com um homem por perto. E quando ela falava estar com alguém estudando alguma coisa, ele pedia para passar o telefone para essa pessoa para testificar que realmente ela estava nesse lugar com essa pessoa. Mas Elise, ela sempre quis ter um filho, que não foi fácil para ela. Ela teve que passar por diversos processos médicos para que ela conseguisse ter um filho. Ela não estava conseguindo, então o casamento dela já estava muito conturbado, com muitas brigas, com muitas intrigas. Inclusive Marcos, ele chegou a traí-la e ela descobriu porque ela viu uma mensagem no celular dele informando que ele iria se encontrar em um hotel com uma mulher, e quando ela questionou ele falou que na verdade era apenas uma amiga da empresa, mas ela não acreditou porque ele não iria encontrar uma amiga da empresa em um hotel, claramente. Ela já estava cansada daquela vida e ela decidiu realmente se divorciar. Foi quando ela descobriu que estava grávida da sua filha, e naquele momento ela conta que tudo mudou para ela. Inclusive Marcos, quando soube da gravidez, ele demonstrou estar muito arrependido da traição. Ele falou para ela que não iria mais fazer aquilo e pediu também uma segunda chance para que eles fossem recomeçar. Então nesse momento ela decide realmente continuar com seu casamento, que já
estava há muito tempo fadada ao fracasso, já que eles tinham diversos problemas familiares que aparentavam que não queria ser resolvido de fato. E apenas após 6 meses da filha deles nascer, Marcos ele já começou a ser extremamente ausente, ele passava a maior parte do tempo fora, e ela sempre acreditava que ele tinha um amante, e ela o questionava de frente, falando: você tem um amante? Ele dizia que não, ele negava, ele dizia que ela estava louca e que ele iria interná-la em um hospital psiquiátrico. Elise, na época em que ela fazia enfermagem, ela fez um estágio em um hospital psiquiátrico, então ela sabia como era a situação, como as pessoas que viviam naquele ambiente eram tratadas e ditas realmente como louca, e ela ficava com muito medo daquilo realmente acontecer. Mas nisso ela ainda estava tentando lutar pelo casamento. Inclusive eles tiveram o acompanhamento do reverendo René, que ele aparece diversas vezes na série. Esse reverendo, ele aconselha o casal a fazer terapia. Eles tentam fazer terapia, mas os problemas não são resolvidos, e ela crê veementemente que Marcos ele tem mais um amante. Marcos continua negando, e ela sempre fala que ela não estava louca. E a avó de Elise acaba ficando doente, então nesse momento ela encontra a oportunidade perfeita para realmente descobrir se Marcos estava tendo amante. Ela vai para o Paraná e ela contrata um detetive particular para seguir Marcos. E logo na primeira noite em que ela está longe, o detetive liga para ela dizendo que viu Marcos na frente de um hotel e que logo em seguida levou a sua suposta amante para um restaurante. Ela informa que ficou muito triste porque esse restaurante era um restaurante em que eles costumavam frequentar. Inclusive foi ela que apresentou esse restaurante para ele, então ela tinha uma memória afetiva daquele restaurante muito grande. Então ela já estava muito triste com essa situação, segundo ela também. Ela até tentou ir embora outras vezes, ela até pensou em ir embora outras vezes, mas Marcos sempre a ameaçava, dizendo que se ela fosse e levasse a filha embora, ela levaria um tiro vindo de algum lugar que ela nem saberia de onde viria esse tiro, e que também a guarda da filha ficaria com ele, já que nenhum juiz daria a guarda para uma prostituta. Então ele sempre jogava esse passado na cara de Elise, fazendo com que ela se sentisse mal e não se sentisse uma pessoa digna de alguma coisa. Ele sempre dizia que a retirou do lixo, a tirou do lixo e a colocou como princesa, mas que na verdade a origem dela era essa, era o lixo, era tudo de ruim. Então a amante de Marcos é Natália. Ela mesma conta que o relacionamento deles não era assim tão recente, inclusive ele pagava 4 mil reais pra ela por mês, inclusive ele deu mais de 20 mil reais pra ela, para que ela retirasse o seu nome, as suas fotos de todas as redes onde ela também fazia prostituição, porque Marcos a conheceu no mesmo site em que ele encontrou Elise. Então nota-se que Marcos ele realmente tem esse vício em mulheres e sempre procurar prostitutas para satisfazer os seus desejos. E Natália também conta que Marcos fala para ela que ele não vive em um casamento bom, que Elise não é uma pessoa boa e que ele tem medo de se separar e ela acabar levando a filha ou alguma coisa também acontecer com ele. Mas esse casal de amantes também planejava fugir em breve para Miami. Então basicamente o mesmo ciclo da história se repetia. Marcos era casado com Cristina Carboneira quando conheceu Elise, e Cristina tinha um filho pequeno, e ele conheceu Elise, se apaixonou por ela e acabou assumindo ela, e o mesmo ciclo também estava acontecendo com Elise. Elise também tinha uma filha pequena. Marcos ele já estava conhecendo outra mulher também na mesma rede em que ele conheceu Elise, estava repetindo o ciclo de deixar a sua mulher para ficar com essa outra também. Foi então que no dia 12 de maio de 2012, Marcos ele simplesmente desaparece. Mas Elise ela demonstra estar muito preocupada com o marido, ela faz toda aquela cena de chorar, de esposa preocupada, inclusive ela procura o reverendo que os acompanhavam, dizendo que o marido dela já havia sumido há 2 dias e que não voltava para casa, que não dava notícias, e perguntando se o reverendo sabia alguma notícia dele. O reverendo também não sabia de nada, inclusive ele encaminhou 2 e-mails para Marcos, ele não teve nenhuma resposta, o que foi logo de se estranhar. E logo as pessoas começaram a desconfiar que na verdade Marcos havia sido sequestrado, porque naquela mesma semana a York seria vendida em uma transação bilionária com o valor quase de 2 bilhões de reais. Então as pessoas já ergueram essa hipótese que ele havia sido sequestrado, mas com o passar dos dias ninguém recebia ligação, então essa hipótese começou a ser descartada, porque se fosse um sequestro por dinheiro, os sequestradores já teriam entrado em contato com alguém para conseguir alguma quantia, mas isso não aconteceu. E inclusive a família de Marcos recebeu um e-mail supostamente dele dizendo que ele estava bem, mas que ele não podia falar agora, para a família não se preocupar. Foi quando toda a ideia que Elise estava trazendo, que na verdade ele tinha fugido com a sua amante, começou a ser questionada, que realmente
realmente era possível pela família, e a família começou a acreditar nisso também. A mãe de Marcos, inclusive, ela fica muito triste porque ela disse que não criou um filho para trair a sua esposa, mas com o passar dos dias, também Marcos ele não volta e não dá mais nenhuma notícia. Foi então quando algumas partes de corpos começaram a ser encontrados em uma rua que ficava nas proximidades de Cotiá. Inclusive, Marcos e Elise, eles tinham um sítio ali perto que ficava na cidade de Ibiúna, e esses corpos começaram a ser encontrados e logo as pessoas já identificaram tratar-se de alguém branco, e todas as roupas eram de grifes, a calça era mais de R$600, então era de alguém muito rico que foi morto, e os pedaços de corpos foram deixados por lá, porque também foram encontradas essas peças de roupa, e foi até que eles encontraram uma cabeça também que foi degolada e estava em um saco ali nessas mesmas redondezas. E na cabeça já identificaram que tratava-se de um homem asiático. Foi quando pela primeira vez eles interligaram esse corpo com o caso de Marcos, que estava desaparecido. E logo então foi descoberto que realmente aquele corpo tratava-se de Marcos, e houve uma pressão muito grande para que esse caso fosse resolvido, já que tratava-se de uma família muito importante, de um homem que era extremamente rico, e a polícia começou a investigar pela primeira pista que havia deixado pela própria Elise, que Elise falou que a última vez em que ele foi visto foi saindo do apartamento. Eles conseguem as imagens da câmera, e na câmera não mostra que Marcos saiu do apartamento. Mostra apenas que Marcos desceu para buscar uma pizza, voltou, e após isso ele não sai mais do apartamento, e depois de algum tempo Elise sai com diversas malas, e ela volta depois de algumas horas sem nenhuma mala, e a partir dali a polícia começa a desconfiar que na verdade a assassina seria a própria esposa de Marcos, que seria Elise. Foi quando os policiais conseguiram quebrar o sigilo das ligações, e eles rastreiam Elise, que ela estava nessa mesma proximidade onde o corpo foi encontrado. Então eles conseguem um mandato de busca e apreensão, e 15 dias depois do desaparecimento de Marcos, Elise é presa em uma prisão processual, que essa na verdade é uma prisão provisória e não uma prisão legítima de fato de um criminoso, porque ela era inocente até que se provasse o contrário. Apesar de todas essas evidências, eram evidências, não eram provas concretas de que ela era a assassina do seu marido. E Elise passa apenas 5 dias na prisão, e ela conta que aquela prisão foi um inferno para ela, e é quando ela decide contar tudo o que aconteceu com o próprio conselho do seu advogado, para que ela conseguisse alguma redução de pena também. E ela começa a contar toda a história de tudo que aconteceu naquela noite, no dia 12 de maio de 2012. Então, segundo Elise, naquela noite, Marcos, ele pegou a pizza, a família foi jantar, e logo na mesa de jantar começou uma discussão, e ela não conseguiu segurar, ela tinha que falar que ela já sabia de tudo, que ele estava traindo ela, e ele começou a negar novamente que ele não estava traindo ela, que ela estava ficando louca, que ela era louca, e foi quando ela falou que ela contratou um detetive particular, e nesse momento ela fala que ele ficou transtornado de raiva e dá um tapa na cara dela, e ela fica também com muita raiva naquele momento, fica triste, com raiva, com um misto de emoções, e ela sai da mesa, vai até o final do corredor, abre uma gaveta e retira uma arma. Ela conta que naquele momento ela pensa em voltar, porque ela não tá muito certa se é aquela decisão que ela deveria tomar. Porém, Marcos, ele vem andando de encontro para ela, e ele começa a brigar muito com ela, começa a xingá-la, e ele diz: vai, sua fraca, atira. E naquele momento ela atirou e matou seu marido. Lembrando que ela fez aulas de tiro, então ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, aonde ela estava mirando, já que ela era muito boa. Inclusive as pessoas falavam que se surpreendiam do quanto ela tinha habilidade com armas. Mas ela alega que ela fez aquilo por legítima defesa, porque primeiramente ele deu um tapa nela, depois ele veio se aproximando, brigando muito com ela, e ela ficou com medo de que ele fizesse alguma coisa com ela e acabou atirando. Porém, a acusação, ela levanta que o que aconteceu naquela noite foi diferente. A perícia técnica revelou que o que ela falou não era correto, não tinha como ter acontecido devido aos ferimentos que eles haviam encontrado no corpo de Marcos. A acusação, ela ergueu uma hipótese de que, na verdade, a discussão havia começado antes dele ir buscar a pizza. Inclusive, nas câmeras mostra que ele está muito alterado, ele fica andando de um lado para o outro, então eles já usam essas imagens para mostrar que ele já estava transtornado, e a partir do momento em que ele entra no apartamento, ela já está com a arma atrás da porta e atira nele no momento em que ele entra. E eles usam isso, afirmando que esse crime ele foi premeditado. Mas por que eles chegam nessa conclusão? Marcos, ele tinha 1,80 m de altura, e Elise tinha pouco menos de 1,60 m, então se ela tivesse atirado nele na altura dos ombros, a bala teria que ser de baixo para cima, na entrada da cabeça, e não foi o que aconteceu. A bala
bala estava de cima para baixo e devido à diferença de altura deles, como ela relatou que havia acontecido naquele dia, não era possível. E também no orifício da entrada em que constava essa bala estava queimado, porque quando é atirado muito próximo acaba queimando a pele e fica ali uma cicatriz da bala. E segundo o relato de Elise, ela atirou nele com cerca de 2 metros de distância. E segundo a acusação, no momento em que ele entrou pela porta, ele viu aquela arma e é um instinto humano de você se abaixar com medo para tentar se proteger. Ela atirou nele com no máximo 50 centímetros de distância. A defesa nega que tudo isso aconteceu, inclusive eles fazem uma simulação de que eles estavam brigando ali no corredor. Marcos ele vai se aproximando dela e como eles estavam muito nervosa naquele momento, ela não soube de fato falar qual foi a distância precisa de que ela atirou. E no momento em que eles estão discutindo, Marcos ele se abaixa para pegar a arma ou algo assim e eles acabam atirando nele, o que teria o mesmo efeito que a acusação falou que o corpo tinha. Então naquele momento lá estava Elise com o corpo do seu marido morto e sem ter o que fazer porque ela já havia matado, o crime já havia sido feito. Ela fala que ela até pensa em fugir, mas ela tem medo de que algo aconteça com a sua filha. Foi então que ela decide fazer o pior de toda essa cena. Ela leva o corpo do seu marido para um quarto, deixa ele trancado ali durante 12 horas, que é o momento em que ela poderá cortar sem sair sangue. Como eu falei pra vocês, Elise, ela fez faculdade de enfermagem, ela foi enfermeira em centro cirúrgico. Também ela era muito boa com facas, já que ela praticava caça e esses animais que eles caçavam, eles também cortavam os membros para que eles pudessem comer também esses animais. Pesquisando sobre esse caso, eu vi em fonte que eu não sei dizer pra vocês se é uma fonte 100% verdadeira, já que há muita divergência entre a acusação e a defesa nessa história toda, que fala que uma das empregadas sentia medo de Elise e que ela havia comprado uma serra elétrica pouco tempo antes. E foi com essa serra elétrica que ela esquartejou seu marido. A defesa aponta que ela esquartejou seu marido quando ele estava morto, porque a partir do momento em que ela atirou nele, pegou no tronco cerebral e naquele momento ele perdeu toda a atividade cerebral, então ele estava morto, mas perícia da defesa informa que na verdade que não, que ele estava vivo naquele momento, porque a causa da morte foi asfixia com sangue, então ele estava vivo naquele momento em que ela estava mutilando o seu marido. Mas acabou que o júri acatou o que a defesa falou, que ele estava morto porque ele perdeu a atividade cerebral naquele momento. E até inclusive nesse período em que ele estava fazendo todas essas perícias, o corpo foi exumado para tentar ver se realmente Marcos estava vivo naquele momento ou não. Então Marcos ele foi enterrado 2 vezes, o que foi mais uma dor terrível para toda a família. Mas acabou, como eu falei para vocês, que o júri não levou essa ideia de que ele estava vivo e a defesa nesse ponto ela ganhou. Em 2016 começa outra investigação porque a acusação afirma que Elise não poderia ter feito tudo isso sozinha, ter cortado todo o corpo do seu marido, ter levado todas essas malas com um corpo muito pesado, ter arrastado o corpo do marido pela casa sozinha, que aquilo não era possível para ela fazer. Então eles começaram uma série de investigações, eles gastaram muita verba pública nesse período, mas eles não encontraram uma prova específica de fato. O prédio ele tinha câmeras sim, mas naquele dia onde o carro de Elise estava, havia um ponto cego nas câmeras que não pegava, então não tinha como saber se Elise saiu com alguém no carro naquele dia. E essa hipótese, como não foi comprovada, ela foi imediatamente descartada. Então no dia 4 de dezembro de 2016, o júri popular se reúne, eles ficam durante muito tempo, eles vão até a madrugada, até as 2h08 da manhã do dia 5 de dezembro, e eles tomam a decisão. A acusação acusou Elise por um crime triplamente qualificado, que são por motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e também meio cruel. Mas acabou que 2 desses agravantes foram retirados e Elise ficou apenas com a condenação de que ela impossibilitou a defesa da vítima. E retirando esses 2 agravantes, o juiz ele praticamente deu a pena máxima que poderia dar-se com um agravante, que foram 19 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão. Agora eu vou trazer mais apenas algumas curiosidades para vocês que eu encontrei pesquisando o caso de Elise, que foi escrito por Ulysses Campbell, que é naquela biografia não autorizada. Então todos esses relatos que ele conta foi negado pela defesa de Elise. Primeiro, Campbell ele escreve que Elise teve 3 laudos psicológicos que afirmam que ela é psicopata, que ela ficou com 900 mil reais após a morte do seu marido, o que a defesa nega que ela ficou com esse valor, informa que ela não ficou com nada, mas esse dinheiro ele viria supostamente da venda da adega que eles tinham no apartamento, que ela valia em torno de 3 milhões de reais.
reais e a família vendeu esses vinhos e Elise ficou com 900 mil reais dessa quantia. Elise está presa atualmente na penitenciária de Tremembé. Campbell, ele escreve que Elise teve 2 relacionamentos amorosos nesse período, que o primeiro foi com Sandra, que ela foi acusada de sequestrar um garoto de apenas 14 anos e quando recebeu o dinheiro da família, ela matou esse garoto, e também que ela está namorando até atualmente com o Thiago, que é um homem trans, que esse Thiago ele foi condenado por tentar matar o seu avô com marteladas em sua cabeça. Mas Elise, ela nega que teve qualquer tipo de relacionamento com essas pessoas. Então, galera, esse foi o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que foi que vocês acharam. Se você tem alguma dica para algum próximo caso que você quer que eu traga aqui. E também deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Na próxima quarta-feira vai ter mais uma síndrome ou transtorno de filmes e séries. E também no próximo domingo terá mais um caso e eu aguardo aqui a presença de vocês novamente. Agradeço por terem ficado até o final desse vídeo. Muito obrigada e tchau, tchau!